Graça e paz, povo santo de Deus, bom dia. Mais um dia que o Senhor nos concede para glorificarmos o nome dEle. Mais um dia que Ele nos concede para que possamos celebrá-lo. Celebrá-lo. Essa é a nossa missão, foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para celebrar Jesus Cristo. E é por isso que hoje nós nos reunimos como igreja, nas nossas casas, à distância, o isolamento social permanece e nós permanecemos fiéis àquele que nos recrutou. E com essa consciência de que estamos juntos como igreja, mesmo através desse meio de comunicação que são as mídias sociais, nós vamos orar agradecendo a Deus, orar clamando a Deus para que Ele seja conosco no decorrer de todo esse dia. Vamos lá? Pai Santo, te agradecemos mais uma vez para que na Tua presença possamos colocar nossas vidas que já foram entregues a Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, que o Senhor continue nos dando orientação, discernimento, orientação, para fazermos aquilo que te agrada, para fazermos exclusivamente a Tua vontade. É difícil, Senhor Deus, porque nós somos tentados a fazer a nossa parte, a nossa vontade por nós mesmos. Pai Santo, continua mostrando que basta reconhecer que o Senhor é Deus, obedecer a Tua vontade, não a nossa, e o Senhor fará as coisas. Ensina Teu povo a se colocar como o Senhor quer. Nos dá continuamente esse norte que é Jesus Cristo. Nos dá continuamente a vontade de te servir, de aprender da Tua palavra, que é a única verdadeira para nos guiar. Toda a Tua palavra é o nosso cerne, toda a Tua palavra é o nosso norte, é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Eu peço ao Senhor, pela vida de cada um nessa manhã, pelos irmãos que estão acompanhando as nossas postagens, por aqueles que estão trabalhando nesse momento, Senhor Deus, por aqueles que estão na área de saúde, em meio a essa pandemia que se alastra, que cada pessoa que trabalha na área de saúde possa estar sendo preservada, Pai Santo, por Tua mão bondosa. Pelas pessoas que estão nos serviços essenciais, nos mercadinhos, nos ônibus, nas farmácias, nas indústrias que produzem o alimento, nos transportes coletivos, nos caminhões. Pai Santo, o Senhor sabe de todos aqueles que estão aí nas entregas de moto, de bicicleta, fazendo com que o alimento e as coisas essenciais nos cheguem. Precisamos orar por cada um deles. Oramos, Senhor Deus, para que essa classe política que nós temos no país e no mundo possam ser coesos. Possam ser coesos, Senhor Deus, para que as decisões tomadas sejam para o bem do Teu povo. Pai Santo, eu te peço por cada um deles. Te peço pelas crianças que estão em casa, Senhor Deus. Ó Pai Santo, orienta cada uma delas através dos seus pais, a que elas percebam que existe um Deus vivo e verdadeiro, tomando conta da vida delas nesse momento. Ser com cada pastor, cada líder religioso, para que eles não se prevaleçam dessa situação, mas que mergulhem intimamente no amor que
que o Senhor tem por seu povo. E que também soframos junto com vocês, com cada um de nós, a cruz que Cristo carregou continuamente até que Ele venha. Carreguemos a nossa cruz. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer tudo isso. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente de Deus, hoje é um dia que eu queria externar para vocês uma passagem do Evangelho que trata de um momento muito especial do processo que Jesus Cristo leva da Galileia até Jerusalém no final do seu ministério terreno. Então, abram suas Bíblias em João capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 12. João 12, 12, e assim se encontra o sagrado texto. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele lhe fizera esse sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E eu, onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, uma voz do céu diz: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando o gênero de morte que estava para morrer. Replicou-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem?
Respondeu-lhe Jesus: ainda por pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse texto é importantíssimo para a gente entender uma série de coisas que são mal compreendidas do ponto de vista da liderança de Cristo vista na época dele e da liderança de Cristo vista até hoje. A gente entende aqui, lendo o texto, historicamente, a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender que esse texto é o único, é bom lembrar, que é um dos poucos, que aparece nos 4 evangelhos, nos sinóticos e esse de João. São raros os casos de textos bíblicos da vida de Jesus que aparecem nos 4. Esse é um deles, mas é muito importante. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, além de demonstrar o reinado, além de mostrar a majestade de Jesus para nós, porque aí existe sim um testemunho de Deus para o povo de que ele está sendo glorificado. Mas aquele povo naquela hora que estava glorificando, que estava gritando, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, pelo que nós vemos, não está entendendo o que está fazendo. Não estão compreendendo muito bem. Eles estão confundindo um Deus, um Messias davídico, um Messias da geração de Davi, da descendência de Davi, com o Messias, Filho de Deus, que veio para redimir o mundo. Eles não estavam entendendo essa diferença. A figura das palmas, dos ramos, na igreja romana, na igreja católica romana, esse domingo de hoje é celebrado como sendo um domingo de ramos. Nós estamos estudando isso para entender verdadeiramente o que isso representava e o que representou para nós. A passagem não foi colocada aqui por acaso, e o dia que eu resolvi, que Deus colocou no meu coração e eu resolvi realmente trazer para a gente refletir, foi hoje, porque a gente está fazendo um processo didático de analisar o deserto, a caminhada que nós estamos vivendo hoje, e a representação na nossa mente de quem é esse Jesus. Esse povo não sabia que tipo de Jesus, que tipo de Cristo, que tipo de Messias estava recebendo e ovacionando na entrada de Jerusalém. E nós sabemos. Nós sabemos que reino é esse que o pessoal está falando aqui. Marcos, no capítulo 11, fala: vem, Hosana, vem o teu reino, bendito o reino que vem. Bendito o reino que vem. Esse povo sabia que reino era esse. Nós sabemos que reino é esse. Nós entendemos na mensagem que eu preguei na quarta-feira na igreja da Coab, que nós tivemos aquela live. O próprio Jesus diz no interrogatório de Pilatos que o reino dele era dos céus. O reino dele não é nesse mundo. Nós temos consciência disso. Ou nós queremos o contrário, que o reino de Deus seja esse mundo? Nós estamos entendendo isso de verdade. Qual é a concepção que nós temos de reino? Vontade? Lindo. Mas nós estamos entendendo. Essa é a percepção e essa vai ser a nossa reflexão agora. Esse povo estava saudando Jesus Cristo com palavras Hosana. Hosana. Aramaico, Oxaná, que quer dizer salve, por favor,
salve-nos, por favor. E bendito que vem em nome do Senhor aparece no Salmo 118. Vocês podem depois dar uma olhadinha, Salmo 118, verso 26. O povo está usando o Antigo Testamento numa alusão à vinda do reino de Davi. E o saúda e começa a fazer gestos e saudações com ramos de palmeira. A palmeira não é uma exigência bíblica. Ela aparece, nós sabemos pelos estudos e por alguns livros, nós chamamos de apócrifos, Macabeus, primeiro e segundo Macabeus. Quem tem a Bíblia Católica pode dar uma conferida lá. Ele cita os ramos como um símbolo nacionalista em que vem um grande rei para combater o Império Romano. Eles usaram na época dos Macabeus, no período interbíblico, a gente está estudando, viu gente? No período interbíblico, no período de Malaquias até Mateus, aquele período dos 400 anos. Alguns livros foram escritos naquele período exatamente do ano 100, entre 100 e a vinda de Cristo. Duas grandes revoluções aconteceram, o povo querendo se revoltar e insurgir contra o Império Romano, isso é justo. E eles usaram os ramos como símbolo dessa figura de um guerreiro que viria para libertar o povo. Um guerreiro humano, da descendência de Davi, mas um guerreiro humano. E aí, esses ramos que foram ostentados por esse povo representavam isso. Eles colocaram até na moeda da época, uma moeda que eles cunharam, que eles fizeram para simbolizar essa revolta. E aí aparece a figura dos ramos nessa moeda. Existem relatos arqueológicos disso. Mas as pessoas ficaram lá, Osana, bendito que veio o nome do Senhor. Nós não vamos nos deter nesse tema, porque isso para nós representa a forma como esse Messias era visto. E o próprio João é o único também que cita, a partir do verso 16, seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. João escreve esse livro no ano 95, aproximadamente. Isso acontece pelo menos 60 anos antes. Na época eles entraram, foram, olha, ele é o guerreiro que nós esperamos, o Messias, aquele que vai libertar o povo. Essa era a percepção. Mas Deus mostra, mesmo sem que eles entendam, Deus se faz presente e mostra: eu já fui glorificado, eu estou sendo glorificado. Esse povo não ouviu, e alguns que ouviram entenderam que eram anjos. Qual é a percepção que nós temos desse Messias e do reino? Nós queremos esse reino? É essa a percepção de reino? Mas o próprio texto nos alegra o coração mais adiante. A partir do verso 20, nós entendemos e percebemos Jesus Cristo sendo procurado por gentios, gregos, pessoas que foram para Jerusalém, que foram para lá, também como Jesus e os seus discípulos, para adorar. Era Páscoa, a semana da Páscoa, também era celebrada por uma semana na época. E essa semana da Páscoa, esses gregos procuram Jesus para adorá-lo. Eles foram para adorá-lo. Eles foram para adorá-lo. E Jesus mostra qual é a verdadeira face dessa adoração. Não se sabe se ele fala com os gregos ou se não fala, o texto não deixa claro isso. Não se sabe se ele consegue falar, se esses gregos têm a oportunidade de conversar com ele, mas eles querem ver Jesus. Eles foram para adorá-lo, para adorar Deus, sem entender a figura de Jesus, mas viram e entenderam as histórias e quiseram ver Jesus. Jesus é procurado por
por Filipe e por André. E ele responde. Verso 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A semente de trigo, nós entendemos aqui a forma como ele se trata. É preciso que a semente de trigo morra, seja sepultada e nasça o fruto que vai ser dado. O processo de adoração, ele explica mais adiante no verso 25, quem ama a sua vida, perde. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga. Porque onde eu estou, ali também vai estar o meu servo. A gente tem uma percepção tão maluca de vida. A nossa vida é sempre voltada para nós mesmos. E continuamos fazendo momentos de jejum, oração, para nós. Nós não conseguimos entender a dimensão dessa morte que nós dizemos que morremos com Ele. Morrer com Cristo é viver a vida dele. Morrer com Cristo é morrer para o mundo. E nós continuamos nessa ambiguidade, nessa paranoia de que amamos a Cristo e amamos vivendo num mundo podre, deturpado, sem percepção, e entendemos como esses judeus que Jesus veio para brigar com esse mundo. Ele veio para nos ensinar. E o texto diz como ele ensina: morra para isso, abandone isso, esqueça isso. Siga-me. Seguir, não tente replicar passos de bondade, replicar ações generosas, isso não é o suficiente. De bondade o mundo anda cheio e o inferno está preparado para esse povo. Ou nós reconhecemos a autoridade divina de Jesus Cristo, ou continuaremos fazendo o que eles fizeram na época. Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Como que dando murro no vento. Que Deus nos ajude a entender isso. Que a semente que morreu na cruz foi plantada. E até hoje nós temos na ceia a representação desse pão da vida. Até que ele venha novamente. É para a gente lembrar que a semente morreu e o trigo brotou, e desse trigo veio o pão. O pão da vida está conosco, para que morramos para esse mundo. A gente não tem uma decisão única na vida. Aceitei Jesus e pronto. Toquei na cruz, estou salvo. Não. O chamado é sigam. Sigam. Sigamos Ele. O chamado não é para tocar na cruz, o chamado é para carregar a cruz. O chamado dele é para que carreguemos essa cruz. Com a consciência de que a vontade é dele. Quando no verso mais adiante, Jesus Cristo fala que, no verso 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me. É essa percepção que nós temos? Que o servir a Deus, servir a Jesus Cristo, é dizer: Senhor, nos salva dessa peste, nos salva dessa pandemia, nos salva dessa... É isso. É isso. É isso que nós entendemos como bênção ou como maldição. Qual é a nossa percepção de tudo o que está acontecendo no mundo?
Deus foi pego de surpresa e agora a gente vai pedir a Ele para Ele tirar tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas de forma didática. Entendam, eu não estou defendendo um vírus, eu estou defendendo uma situação. Nós estamos inseridos num contexto mundial. Não para aceitá-lo simplesmente, mas para entender que Cristo e o nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus nos quer diante dele continuamente, reconhecendo as nossas falhas e morrendo para esse mundo. Isso é uma didática fantástica. Obrigado. A nossa decisão não é suficiente. A nossa simples decisão de ter aceitado Cristo lá atrás não é o suficiente. Ou mantemos perseverança entendendo que tudo vem dele. Tudo vem dele. Nada acontece por acaso. Ou nós não cremos nas dores, nas aflições que o próprio Cristo assumiu que viríamos a ter. Vocês vão ter aflições nesse mundo, eu não entendo. Sinceramente, tem hora que eu não entendo. O desespero. A palavra de Deus vem para nos iluminar e nos ilustrar meios. Ora, crente. Ora. Confia nele. Mas ora confiante nele. Carregar a cruz é negar-se continuamente. Carregar a cruz é negar-se continuamente. Se a minha oração é, Senhor, me livra desse mal, ou Senhor, livra o meu povo, será que é só a preocupação com o povo? O que é isso que está fazendo? Qual é o Cristo que nós estamos esperando? O que vem e derruba tudo e deixa a gente numa plataforma elevada acima do bem e do mal? Ou é o próprio Messias que vem continuamente dizendo, olhem, sigam-me, neguem-se a si mesmo. Neguem-se a si mesmo. Porque quem ama a sua vida perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva-la para a vida eterna. A entrada triunfal de Jesus tem a função simbólica de mostrar que ele é o Deus, o soberano, o Messias, o perfeito, o Verbo encarnado. Mas também tem uma missão fantástica de nos mostrar que tipo de adoração a gente está fazendo. Qual é a nossa adoração? Para onde vai esse hosana e para quem é esse bendito o que vem em nome do Senhor? A gente está esperando um Messias que nos tire da dor ou que nos ensine a enfrentar os problemas? A gente quer um Messias que nos remova qualquer tipo de sofrimento ou nos ensine a passar pelo sofrimento? Será que é isso que nós não entendemos? Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, que tenha compaixão de mim. Porque a leitura que se faz do texto bíblico não dá para se isolar. Eu li 24 versos, do 12 ao 36. A intenção foi que a gente lesse tudo para entender a dimensão do quanto Deus tem sido didático para com o seu povo, nos ensinando cada dia. Eu deveria ficar em 20 minutos aqui, eu já estou em 28. Gente, vamos orar. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde. Pai Santo e amado, te agradecemos. Orienta teu povo, Senhor Deus, a fazer aquilo que te agrada, a negar-se a si mesmo. Que para o bem de todos e para a glória do teu nome haja obediência à tua palavra, haja entendimento da tua vontade. Servir somente ao Senhor. Servir somente ao Senhor. Não há homens, não há credos vazios, não há superstições. Que a oração, que o jejum, que a vontade de te servir sejam originais e originárias do coração de um homem que não está preocupado com as próprias necessidades, mas que está preocupado com a glória do teu nome. Porque é não a nós e não a nós, mas ao teu nome da glória.
Que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, em mim e em cada um do que está agora nesse momento orando, que teve a capacidade de escutar esse texto, esse vídeo até agora. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender a tua vontade, não a nossa, de nos livrarmos de problemas quando o Senhor nos ensina a atravessarmos o problema. Nós não temos controle sobre a tempestade, é só o Senhor, então nos ensina a passar por essa tempestade. Nos ajuda, Pai Santo, nos ajuda. E que a nossa adoração seja para aquele Messias que o Senhor nos mostra que está sendo glorificado. E não o Messias que nós elegemos nas nossas almas para que nos tire do problema e remova obstáculos. O obstáculo tem sido o nosso pecado, Pai Santo. O obstáculo maior das nossas almas tem sido o nosso pecado. Por isso eu clamo ao Senhor, perdoa-nos, ó Pai, e nos ensina a servir-te continuamente, segundo o teu querer e a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que as consolações do Santo Espírito sejam com a igreja, hoje e eternamente. Amém. Gente, bom dia. Tenham um bom dia na presença do Cristo. Refletamos sobre que entrada triunfal foi essa e o que ela aponta para nós na nossa percepção de Jesus. Qual é o nosso olhar? Qual é o nosso olhar? O que é que vemos? Deus ou um homem que nos tira de todo o mal? Continuamos informando que a parte administrativa da igreja está funcionando. Então, os amados sabem como proceder, contatem-nos e prossigamos ajudando ao próximo, que é o sacrifício que o Senhor tem nos cobrado nesses dias. Procure ajudar o próximo. Cada um sabe onde está fazendo e como está fazendo. Procuremos continuar ajudando ao próximo. Que o Senhor nos abençoe.